hoje, novamente, gravando o nosso programa Um Fato, Duas Visões. Um programa que é produzido pela Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde e pela Faculdade de Educação. O nosso programa de hoje tem como convidada a professora doutora Ana Mercedes Bahia Bock. Tudo bom, professora? Tudo bem. E o nosso tema é desigualdade e educação. E junto comigo, como sempre, a professora Neide Noffs, que é da Faculdade de Educação. Tudo bom, Neide? Tudo jóia. Nós estamos aqui hoje para falar de educação e desigualdade numa perspectiva específica, né, Ana? Você trabalha com educação há muito tempo, é uma psicóloga que trabalha com educação. E qual é a perspectiva que a gente abordará hoje sobre educação e desigualdade? Então, nós trabalhamos, nossas pesquisas, nossos debates, eles têm procurado enfatizar uma dimensão que a gente tem chamado de dimensão subjetiva do processo educacional, que numa sociedade desigual traz uma dimensão que merece ser analisada. E o que significa isso? Significa estudar, pesquisar as significações que o processo educacional, que a escola, que o conhecimento tem para jovens, dada a desigualdade social. Então, a questão subjetiva é um pouco isso, o como cada pessoa particular pensa sobre qual é a diferença. Como cada um significa o que está vivendo na escola, o que viveu na escola, né? São significações. A gente trabalha com essa noção de significações num sentido amplo, né? Que são imagens, memória, recordações, ideias sobre afetos que são mobilizados, né? Em relação ao processo educacional. E esse estudo, nesse estudo, o aluno que está na escola, como ele vê, acho muito interessante e precisamos muito desta visão de olhar o aluno, né? Se olha tudo, não se olha o aluno, que é o sujeito do nosso trabalho e que tem que transformar. Mas você faz um link com a família, com a comunidade? Não, nessa significação? Gente não tem feito essa ligação, né? A gente discute, traz a questão do pertencimento dele a um tipo de família, a um tipo de comunidade, de local onde ele vive, mas a gente toma este aluno, inclusive fora da escola, né? A gente sabe que ele está na escola, mas a gente toma ele fora da escola para que a gente possa, isso que você disse, né? A gente estuda às vezes assim, desigualdade e escola, educação desigual, a escola que é desigual, mas ninguém toma o sujeito lá para pensar né? o que resulta, como é que ele constitui essa experiência. E é isso que a gente tem feito. Sim. Professora, quando a gente pensa desigualdade, a gente pode pensar muitas desigualdades. Qual é o foco da desigualdade que a sua pesquisa tem? Bom, a gente parte de uma desigualdade de classe social, né? A gente parte dela, mas a gente sabe que a desigualdade de classe no Brasil, ela tem outras determinações que vão constituindo o que a gente chama de desigualdade. Então, a gente toma acesso a bens, a gente toma o tipo de atividade ou de ocupação, de profissão que os pais têm, até assim, o tipo de cultura da família, que tipo de leitura a família faz, né? Que a gente procura caracterizar com o jovem para ir entendendo qual é o segmento social onde ele se encontra. E no Brasil isso não é muito difícil, né? Porque você tem muita desigualdade. As diferenças são muito profundas, né? Você tem pais que trabalham em atividades manuais, atividades braçais, né? E pais que são intelectuais, que têm formação universitária. Isso já faz uma enorme diferença. A camada pobre tem pouca leitura na sua casa, poucos livros, pouca revista, jornal, né? A camada rica tem biblioteca na casa, né? Costuma ler muito. Então, isso vai constituindo, fora a diferença salarial, fora a diferença de valores, né? Que vai afastando um sujeito do outro. E qual a população? Nós estamos curiosas. Qual a população que você estuda? Porque você falou, a camada pobre, a camada... Se você está fazendo uma distinção, não nítida, mas bastante forte, né? A gente... Qual é a população? Inicialmente, a gente partiu daquele mapa, daquele Atlas da Exclusão do Postman, que faz São Paulo a partir de índices, ele tem lá um cálculo, um índice de exclusão,
E ele pinta São Paulo, ele colore São Paulo em regiões vermelhas, com alto índice de exclusão, regiões laranjas, regiões amarelas e regiões verdes. A gente está falando só porque, como a gente tem variadas pessoas que assistem o programa, você está falando de uma exclusão que é a pessoa que não tem condição de trabalho, que não tem acesso à saúde. É dessa exclusão que estamos falando. Ele toma o tipo de emprego que os pais, o chefe da família tem, o tipo, quanto salário, o nível de escolarização, ele vai calculando, inclusive índices, porque ele trabalha com a região, né? Índice de violência na região, de juventude violentada, e ele vai calculando um índice de exclusão. E ele diz assim, tem bairros em São Paulo que tem um alto índice de exclusão. Esse ele pinta de vermelho. E vai indo até aqueles que têm um baixo índice de exclusão, que ele pinta de verde. Então, a gente tomou esta diferença e fomos em busca de jovens do 9º ano da escola, né, que então tem 14, 15 anos, porque aí já explico se tiver interesse, que moram e estudam na região vermelha, moram e estudam na região verde. Imaginando que isso nos daria um acesso a segmentos muito distintos da sociedade paulista. Isso. E você ia nos dizer por que nessa idade? Então, aí nós estamos falando da escola. Então, nós queríamos alguém que tivesse um tempo de escolarização, que tivesse uma capacidade de lidar com as significações numa entrevista, porque você podia fazer com criança menor, mas com desenho. A gente queria, numa entrevista, que fosse capaz de conversar conosco sobre o seu processo de escolarização e que ainda não tivesse lá no ensino médio saindo, porque ele estaria mais voltado para o seu futuro de trabalho, né? E tivesse ainda no processo de escolarização, ainda tendo que vencer esse processo. De alguma forma é uma idade também em que ainda ele é sujeito da educação, né? E ele não tem a perspectiva de ser uma pessoa que pode procurar o seu caminho na educação. Ele sofre mais educação do que ele escolhe. Agora talvez com a reforma do ensino médio, talvez ele tenha que escolher, né? Ou ele tenha mais essa fantasia. E o que a gente tem encontrado, professor? Então, sabe que é muito triste, assim, a gente se incomoda com aquilo que encontra, porque a gente encontra uma escola vivida, né? Porque não estamos indo lá na escola ver, ela é vivida pelo sujeito de forma muito distinta. Quase que de uma forma que eu resumiria, e depois entro nos detalhes, é como se assim, a escola para a camada pobre, ele nem sabe o que ele está fazendo lá direito. Ela não lhe foi apresentada. O que é isso? Para que eu estou aqui? Ele toma aquela existência ali como uma coisa que ele tem que suportar, porque ele aprendeu genericamente que é preciso estar ali para ter um futuro melhor. Que ele nem sabe exatamente qual é esse futuro melhor, porque nós também já fomos pesquisar que futuro é esse que ele acha que é melhor, né? E a gente só sabe dizer que o futuro melhor é um futuro diferente daquele que seus pais têm, né? Mas ele não sabe caracterizar muito. E é uma ideia um pouco colocada nele pelos pais, assim, que a escola que é necessária. ele tem que ter e que o futuro dele não pode ser igual do pai que ele tem. A família diz para ele, você precisa estudar para não ter esta vida que a gente tem. A sociedade diz para ele, a professora diz para ele, a diretora da escola diz para ele, a televisão diz para ele, né? Todo mundo diz para ele assim, vá na escola que você melhora seu futuro. Então, ele acha, é como se fosse um túnel. Eu vou passar num túnel, eu sei que demora um pouco para passar, mas eu tenho que passar. É duro aguentar esse tempo escuro, mas eu tenho que passar. Você não acha, né, que é variável, por exemplo, as crianças menores? Você está pegando uma população que está no final do seu ciclo de formação, né? Ensino final. Não acha que no começo a escola vendeu uma ideia muito assistencialista? Você vem à escola, você vai ganhar leite, você vem à escola, você vai ganhar merenda, você vem à escola. E ele está sendo construído com essa imagem de que o Estado é um provedor para ele, tá certo? E aí ele imagina que se esse Estado é provedor, ele pode dar um avanço depois. Então, não é um pouco uma situação meio enganosa, porque fala que vai melhorar o futuro, mas dentro de um modelo mais assistencial. Já do outro lado,
Não se fala em melhorar o futuro, porque o futuro é o presente. O futuro está garantido. Está garantido. Eles não têm a Como menor você vê, tensão exatamente. com o futuro. Essa conversa não existe. A camada pobre diz assim, não gosto de sonhar. Né? Como se Eu tenho medo nos de dizendo, sonhar, né? Não gosto de Sim. sonhar porque não dá certo, não gosto É. de sonhar porque não é possível para mim, né? Não cria expectativas não para cria não se frustrar. expectativas porque ele sabe que não serão realizadas. O outro, ele também não tem muita tensão com o futuro, mas de uma outra maneira. É. Ele não tem uma tensão com o futuro porque ele sabe que o futuro está garantido e é uma daquelas coisas que tem na frente dele, assim, que o pai e a mãe dizem para ele, que ele pode ser isso ou aquilo, ele pode ser igual ao pai, pode ser igual ao tio, pode ser igual ao que ele vê no filme, né? Ele fará o que... todas as possibilidades estão postas para ele como possibilidades reais. E a escola aparece como? A escola aparece como um lugar que lhe permite uma vivência de amigos, aliás, essa coisa dos amigos, vale Que a é o pena depois forte destacar, deles, de amigos, mas que lhe permite um contato com o conhecimento. É muito interessante como o conhecimento é algo presente para a camada alta. Ele pode até não gostar da aula. Ah, é um saco, professor, tem que fazer aquela lição, é um saco, tem muita lição. Mas ele sabe que o contato dele é com o conhecimento, é com um saber, é com um conhecimento que ele que o fará, dará desenvolvimento a ele, dará possibilidades no futuro, dará a possibilidade de compreender melhor a sociedade onde ele vive, resolver melhor os seus problemas. Ele tem o conhecimento como o objeto da escola, o outro não. O outro é capaz de falar com você 1h30 numa entrevista e não citar o conhecimento. Ele cita outros aspectos da escola, em especial os amigos. A escola, se não fossem os amigos, eu não sei o que seria da escola. Porque os amigos são adorados pela camada pobre, assim, é uma delícia ir na escola para encontrar meus amigos. E para a camada alta é muito forte, porque os amigos dele são os amigos da escola. Na camada pobre, não. Ele tem amigos de rua, ele tem amigo do bairro, ele tem amigo de outra coisa que ele faz, né? A camada alta, a vida dela é quase toda abarcada pela chamada escola. Chamada escola por quê? Porque se ele faz inglês ali num cursinho, não sei o quê, tá ligado à escola. E os colegas, em geral, fazem na mesma Tem escola. uma outra observação que eu queria ver seu comentário, que é o seguinte. Na camada menos favorecida, vamos chamar assim, né? Menos favorecida, ela tem um horizonte, mas esse horizonte não é nem percebido porque os princípios da realidade dela, o que ela vive, ela vê obstáculos. Na classe melhor favorecida, vamos dizer assim, eles têm muitas, entre aspas, visões da realidade. Eles transformam a realidade, porque eles são capazes de perceber que o conhecimento pode transformar. Na classe menos abastecida, ele não vê essa questão da transformação. Ele pega o conhecimento como informações não significativas. É uma informação que ele não faz nada. Já na classe mais abastada, percebo que ele vê essa informação como um, não digo degrau, mas com uma probabilidade dele poder progredir. Então, Como talvez você a vê isso? diferença seja essa. Na camada pobre é informação. É informação. Ele precisa aprender aquilo lá, depois ele vai ter que fazer uma prova para dizer que ele aprendeu. Memória. Né? Então, a prova não tem valor. Se o professor dá uma atividade diferente, ele fala, poxa, legal, aquele professor deu uma atividade, mas ele nem percebe aquilo como um recurso pedagógico para ele aprender melhor, para ser mais interessante. Não, é uma coisa legal. Foi legal aquilo que o professor fez. A camada alta, ela sabe que é conhecimento. Porque o pai e a mãe dela foram à escola. Eles têm cultura de escolarização. Então, eles contam, na minha época na escola, eu tive um professor na escola, sabe que na escola que eu frequentei, às vezes leva, às vezes é até a mesma escola, né? Então, ele sabe dialogar com o filho, com a filha, ele sabe dialogar sobre o processo de escolarização, o que permite uma construção de significado da escola muito mais completa, porque não é só a vivência. O outro tem uma simplificação no significado, porque a camada pobre, a mãe e o pai sabem o valor da escola, mas nem sabem por que tem um valor, nem sabem o que é que acontece ali para que tenha todo aquele valor.
Porque assim, nas camadas mais favorecidas, a gente tem aí um ranking de escola, a gente sabe que essa escola favorece isso, aquela outro, né? Nessa sua avaliação, você diria que você vai percebendo também uma certa pasteurização dessas escolas no trato com esses adolescentes? Na camada rica? Não, na pobre. Na camada pobre, porque a outra faz diferenças. É. Então, você sabe que a gente tem uma pergunta lá na entrevista que é assim, avalie a sua escola e o que você acha da escola do outro. A gente não diz quem é o outro, mas ele diz que o outro é o rico. Ele nos avisa que o outro é o rico. E aí ele diz assim, é uma escola que tem computador, tem laboratório, fazem viagem, tem material, bastante coisa para... Né? Enquanto que a nossa escola, ele começa a trabalhar com a ideia de a nossa escola, que é isso que você está chamando de uma pasteurização. Ele iguala, infelizmente, ele iguala pelo fato de ser pública. Aí vem o mito, né, de que a escola pública é ruim e a escola particular é boa. Claro, existem escolas particulares que atendem a camada AA, que são escolas de excelência, com muitos recursos, com professores qualificados, né? Mas são 10. As demais escolas particulares, elas não têm muitas vezes diferença, muito pelo contrário, às vezes elas são mais desqualificadas do que determinadas escolas. E usa os referenciais da pública, né? Ela pega Mas todo o material ele trabalha produzido. com a ideia público-privado. Né? O mito do público particular é muito forte entre os alunos. Eles estão acostumados a achar que a escola deles é ruim, quando ela é pública, e os da escola particular estão acostumados a achar que a escola deles é a melhor porque é particular. Isso interfere na percepção do aluno também do que significa o estudo para ele? Quer dizer assim, que o estudo que ele está tendo é sofrido, é complicado, tira ele das outras atividades e ao mesmo tempo nem é tão bom assim? Então, acho que sim. Eu acho que ele interfere em toda a avaliação que ele faz sobre aquilo que ele aprende. É como se ele dissesse assim, eu estou aqui só para vencer uma etapa, o túnel, né? Estou aqui para passar no túnel. E como minha escola não é boa, como minha escola não tem valor social, como minha escola é desvalorizada socialmente, eu já vou sair do outro lado com uma desvantagem muito grande por ter feito essa escola. Né? É interessante porque a ideia dos exames que hoje exigem, né, bolsas que você tem se você tiver cursado escola pública, na maior parte da sua, né, para você ter uma bolsa ProUni, para você fazer um Enem, é interessante que ele começa assim, ele vai numa escola particular, quando a família pode pagar um pouquinho, ele vai numa escola particular no bairro dele, uma escola simples, mas ele frequenta também no outro turno a escola pública. Né? E aí, quando ele tem essa experiência, às vezes ele diz assim, não vejo diferença. Né? Não vejo diferença, a outra escola é bobagem, aqui não, aqui tem professor bacana, né? Professor é uma questão interessante. Ninguém gosta muito dele, né? Ele é sempre uma pessoa meio chata. Você diz nas duas escolas? Nas duas escolas. O papel do professor, né? A ideia do professor é meio chato. Mas eles têm, assim, uma diferença. O professor bom para a camada pobre é aquele que sabe meu nome, que bate nas minhas costas, que pergunta para mim assim, e aí, como é que foi? Como é que foi de férias? E aí, gente, vocês tiveram uma festa? E aí, gente? Ele olha, eles falam isso, ele olha pra gente, né? Enquanto que na camada alta, o bom professor é o que sabe ensinar bem. Claro que ele fala assim, não, tem professor que ensina muito bem, mas ele é muito chato. Ele é arrogante, ele é antipático, ele não olha pra gente, né? Mas ele acabou, ele já te disse qual é o critério. Ele é um bom professor porque ele ensina bem a disciplina dele. Enquanto que para o outro, ele fala assim, ele até às vezes usa esse critério, né? Ensina bem, não ensina bem, mas ele não sabe muito bem a diferença. E ele sabe que o professor bom é impressionante como eles reivindicam respeito, como eles reivindicam dignidade, como eles reivindicam reconhecimento. Sabe? O aluno da escola pública, da periferia de São Paulo, ele diz, eu quero um professor
que saiba quem eu sou. Eu quero um professor que olhe para mim, que me pergunte, que fale, converse comigo da minha dificuldade, né? É muito interessante, mas é tudo, não sai da relação pessoal. Ele não está falando de me ensinar bem, para que eu aprenda, para que, né? Ele começa a falar alguma coisa sobre o conhecimento e ele deixa, como se escola não fosse conhecimento. Eu tenho uma experiência, queria comentar com você, de um trabalho socioeducativo, vamos dizer assim, no bairro do Glicério, onde os pais eram catadores de papéis. Sei. E eles acumulavam papéis e não viam a importância disso para uma provável referência para os filhos. A gente teve que intervir dizendo, bom, esses papéis são jornais, revistas. Por que isto que é o seu dia a dia não se transforma do que a gente fica imaginando que alguém pode comprar revista, tem? Então, assim, a escola também não teria que fazer um trabalho de valorização de algumas situações que têm significado e que passa desapercebida? Neide, perfeito. Eu acho que a escola, ela faz, como ela é meritocrática, como ela está ligada à perspectiva de fazer o aluno ascender, ter um futuro melhor, porque ela também está incorporada desse valor, de fazer o aluno ter... E o que é fazer o aluno ter um futuro melhor? É não ser aquilo que a família dele é. Portanto, ela produz cotidianamente uma desvalorização do trabalho, da cultura nordestina, da cultura nortista, sabe, que ela poderia aproveitar. Ela não aproveita a cultura do baile funk, ela não aproveita a música, ela fala assim, não, essa música é horrorosa, gente. Mas você sabe que eu fiquei, quando você fala disso, né, eu penso que é tirar do sujeito o terreno da onde ele se lança, né? Porque mesmo nas camadas ricas, em situações de muito enriquecimento, né? Porque você tem pessoas nas camadas ricas que são ali famílias tradicionais e tal, mas há também aqueles que conseguiram, por uma situação qualquer, ascender rapidamente e fazem essa mesma desvalorização. Né? Aquilo não existiu. Agora nós estamos noutra vida. Que também dá essa sensação de não... Assim, eu vou ascender, mas eu não sei qual é o parâmetro de onde eu saí. Agora, eu fiquei pensando uma outra coisa, eu vou sair de pato para ganso, quando dizia minha mãe, porque você falou sobre o ENAD, sobre todas essas coisas, e eu sei que você faz esse trabalho durante muito tempo. Né? Não é uma pesquisa que foi feita ano passado e que você está falando sobre isso, e, portanto, você tem uma certa visão no tempo dessa sua pesquisa. Você acha que a possibilidade de que esses alunos tenham um atendimento diferenciado para entrar nas faculdades, etc. tal, tem interferido nessa perspectiva do adolescente, dele começar a ter um olhar para essa escola diferente, que ajuda mais ele a poder de fato se apropriar do que é conhecer? Então, acho que, por exemplo, o ensino superior não era nada possível, não estava na visão, não estava no futuro desses alunos. Hoje, com o ProUni, com o FIES, né, se tudo isso se mantiver, está no futuro, está na perspectiva de futuro desses alunos. Aí ele começa a se interessar pela escolarização de uma outra maneira, né? E é interessante como, aí vendo assim, o aluno que chegou lá, né, que ultrapassou a barreira e que chegou na universidade como ProUni, quando você conversa com eles, uma das coisas que eles têm em comum é a leitura. Existe um livro a cada história de ProUni. Ele tem sempre assim, um tio que chegou, que gostava de ler, uma pessoa que... Né? Então, aí ele começa às vezes lá no ensino médio, né? Ele começa a se ligar a leituras, a um interesse, e ele vai produzindo uma escolarização diferente. Poético, né? Bonita um livro em cada ProUni. A gente não pode entrar porque vai polemizar, né, Ana? Mas realmente, essa crítica que está se fazendo, essa possibilidade de falar que os alunos do ensino médio estão indo mal na matemática porque tiveram filosofia, é completamente para atrapalhar
a valorização de uma área de conhecimento é essencial. Você fez uma referência à nova proposta de escola. Você acha que, na sua experiência, naquilo que você pensou, essa proposta de escola melhorará ou vai ser mais complicado? Acho que vai ser mais complicado, né? Eu acho que o ensino médio, a reforma do ensino médio, é um empobrecimento da escolarização, um empobrecimento do significado da escola como uma instituição social capaz de produzir cidadania, né? Porque, assim, ela é conteudista, ela está ligada, é interessante porque ela reduz o conteúdo, mas ela é conteudista, porque ela diz assim, é melhor ter pouco conhecimento, mas ter bem dado a língua portuguesa e a matemática, e o restante vem como complemento, né? É conteudista e esvazia, a meu ver, a escola desta riqueza da cidadania, que principalmente a escola pública tem sido capaz de produzir. Então, acho que eu fiquei com a frase, talvez porque eu sou uma fã de livro, né, assim, acho que essa frase para mim ficou poética mesmo, né, não sei como é que você se sentiu, mas ela me deixou um pouco fora de ar. Que existe um livro atrás de cada ProUni, né? Porque ela de fato me emociona, porque eu tenho uma relação com o livro muito forte. Mas o nosso tempo vai se esgotando, eu tenho um tempinho que eu queria que você pudesse dizer algo que você acha importante contar, que não foi pedido, e se despedir dos nossos assistentes. Então, eu acho que a escola, ela tem chances, muitas chances, no Brasil de se qualificar, né? Tem chances de se qualificar se a gente oferecer à escola autonomia para ela se pensar numa comunidade, inserida numa comunidade pobre, que pode precisar de coisas que não são aquelas que a gente pensa que todo aluno precisa, ou pelo menos oferecer de um jeito que é mais próximo à cultura deles, né? Então eu acho que é a luta pela escola pública, é a luta pela escola qualificada. Hoje eu acho que nossa bandeira é qualidade para a educação. E assim me despeço. Muito obrigada, Ana. Espero que a gente possa contar outra vez. Acho que eu fiquei de fato emocionada. E que a gente possa estar juntos novamente. Também achei sensacional, parabéns. E penso assim, qualidade para a escola pública. Aliás, já existe, é que ela está muito abafada. Perfeito. Muito abafada. Perfeito. Esperemos contar com a sua audiência numa próxima oportunidade. Até mais.